Diz assim, a partir do versículo 1, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Fecha novamente os teus olhos. Pai, em concordância com a tua filha, Senhor, nós queremos dizer ao Senhor: fique à vontade nesse lugar. Tu és bem-vindo, tu és adorado, Senhor, e como nós acabamos de ler a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, nós nos submetemos a ti. Queremos dizer, ó Deus, que nós como mulheres, como homens e mulheres diante da tua presença, nós declaramos nessa noite: tu és o oleiro e nós somos o barro, Senhor, e tu és aquele que fará conforme lhe aprouver. Senhor, toca em cada um de nós. Nós queremos ouvir aquilo que está no teu coração, que os meus lábios falam aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos e queridas, eu comecei a ler sobre barro, né? Porque eu falei, não, eu gosto dessa palavra, porque falar sobre vaso, sobre barro, tem muitos detalhes profundos, né? E a preparação antes do vaso ser formado, você já deve ter lido alguma coisa, já ouvimos muitas coisas sobre, né? Muitas ministrações a respeito. E a gente percebe que antes do vaso estar pronto, né? A gente sabe que passa por um processo. Então, antes de chegar a um vaso lindo, útil e valoroso, primeiro tem a preparação do barro. E aí eu comecei a ler a respeito de como é essa preparação. E eu me surpreendi com revelações assim profundas de Deus para as nossas vidas. E a primeira fase, né, desse processo é a extração do vaso, do barro. Diga assim: extração do barro. E aí, como que é isso, Monique? O barro, ele é extraído do chão. O barro, ele vem cheio de resíduos, de raízes mortas, sementes, pedras, areia, até lixo. A argila, né? O barro, ele não pode ser logo em seguida utilizado, porque quando ele é extraído, quando a argila é extraída, ela vem com resíduos, vem com raízes mortas. E aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração dizendo o seguinte: filha, primeiro de tudo, inicia lembrando de onde eu te extraí, de onde eu te tirei. Irmãos, todas as vezes que eu inicio um processo na minha vida, a maioria das vezes processos dolorosos, o Espírito Santo sempre me lembra de onde Ele me tirou. Qual foi a minha origem? O início de todas as coisas. O processo da escolha, esse amor que nos atraiu. Diga assim para o irmão que está do teu lado: lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra o processo da tua caminhada. O quanto você caminhou para chegar até aqui. Esse processo
processo da extração, ainda que seja um processo doloroso, né? Um processo feio, mas é um processo tremendo de amor, porque eu entendo que ali houve a escolha, houve a separação, aonde ninguém te escolheria, aonde ninguém liberaria algo tremendo e poderoso, uma promessa sobre a tua vida. Ele te escolheu e Ele te extraiu. Amém? Porque nós somos improváveis, irmãos. Ele acreditou em você mesmo cheio de raízes mortas, de resíduo, de lixo. Quem diria que você se tornaria um vaso? Diante dos olhos dos homens, improvável. Mas diante dos olhos de Deus, pedra preciosa. Aquele barro que será preparado para a glória do nome de Jesus. E ali no meu quarto eu comecei a adorar o Senhor e comecei a render graças. E a dizer: Senhor, obrigada porque o Senhor me escolheu. Então eu entendo que todo o processo primeiro de cura, todo o processo de superação, o que me leva a superar muitas coisas, o que me leva a não olhar para trás, é lembrar que Ele me escolheu. É lembrar que Ele me resgatou. É lembrar que antes da fundação do mundo, Ele me escolheu para dar boas obras, para dar frutos, para a glória do seu nome. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dizer: Ele me escolheu. Eu não sou escolhida por homem. Eu não sou escolhida por carne. Eu sou escolhida pelo dono do universo. E isso é glorioso demais. E a obra que Ele começa, Ele completa. Eu não sei onde você está na tua vida, mas eu quero te dizer que Deus é um Deus de completar, de conclusão de obra. Tudo que iniciou, Ele vai completar na sua vida, amém? E a segunda fase, falei assim: Senhor, olha isso, tem a limpeza do barro. Quanto mais fina for a argila, melhor a peça. A argila é moída, separada, peneirada para retirada dos gravetos, pedras e lixos. Então, depois que ele é extraído, ele começa a passar pelo processo de limpeza. E aí o Senhor me lembrou de uma palavra. Você pode anotar para depois ler, que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quando a gente vem, quando Ele nos escolhe, é aí que se inicia todo o processo. E aí vem o processo da purificação, da limpeza. E nessa palavra de 1 João 1,7, eu entendo que a purificação, ela começa a passar pela confissão. Porque se andarmos na luz, luz é trazer à tona, é trazer para a luz, é transparência, é aquilo que é visível. Então, é confessar. E muitas das vezes, irmãs, nós temos tantas coisas escondidas, sabe? A gente reconhece que Ele nos escolheu, aleluia. Por isso, quando eu lembro quem eu era, quem eu sou, quando eu lembro desse processo, Ele me atraindo com cordas de amor, não tem como não se emocionar. E eu digo: Deus, muito obrigada, porque outro não me escolheria, o Senhor nos escolheu. E aí inicia um processo, esse amor, ele me leva à purificação. E nessa purificação nós nos vemos, eu entendo que constrangidos a confessar.
Diga assim para o teu irmão, para a tua irmã: a confissão é poderosa. A gente não é muito de falar a respeito disso, né? Uma das coisas que eu fico sobre a liturgia, né? Igreja, aquela parte litúrgica. Eu entendo que a confissão, ok, que tem que ter uma liturgia, mas muitas das vezes aquilo se torna muito mecânico. Momento de confissão, né? Todo mundo dobra o joelho: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Purifica-me, Senhor, de todos os meus erros. Irmãos, confissão é detalhe. Processo de purificação é profundidade. E eu começo a trazer as coisas um por um. Porque quando a gente peca o quê? É naquele ali no particular, no específico. Então, na hora de confessar, a gente confessa: Senhor, nos perdoa de todos os pecados. Não, Senhor, me perdoa porque eu ofendi fulano, eu falei isso, a intenção do meu coração foi essa. Senhor, me perdoa porque eu tive esse desejo. Senhor, me perdoa porque eu agi dessa forma. Isso é processo de purificação. O processo de purificação começa pela confissão, amém? E a luz, ela traz à tona aquilo que está escondido. E a comunhão, quando esse versículo fala sobre comunhão, né? Andamos na luz e temos comunhão uns com os outros, é porque na comunhão nós somos confrontados. É muitas das vezes através da outra que nós nos vemos, é ou não é? Nós projetamos, nas relações, nós descobrimos muitas coisas. E Deus, Ele usa as relações para nos tratar e para nos purificar. Você crê nisso? Então, no processo de purificação, às vezes o Senhor, Ele vai te colocar em relacionamentos, né, no meio da comunhão. Não somente com pessoas parecidas com você, né? Ah, fulano, eu gostei de fulano, gostei de cicrano. Mas muitas das vezes vai ser do lado daquela pessoa difícil, para trabalhar aquela área difícil na sua vida. Às vezes a gente quer estar em ambientes mais confortáveis, mas geralmente nos ambientes confortáveis nós não somos confrontados. E o Senhor, Ele nos leva para a comunhão, porque na comunhão, na convivência, no relacionamento, no discipulado, nós vivemos o processo de purificação, sim. Porque ali vem o nosso eu, ali vem muitos dos nossos desejos, do nosso egoísmo. A nossa carne se revela. Quando nós somos contrariados, o nosso eu grita. E aí é um processo de tratamento. Então não tem como nós sermos purificados, isolados no nosso quarto. Eu sei que tem um momento, né, Cleide, que vem esse momento do a sós com Deus. Eu vou falar sobre isso aqui. É o momento do silêncio. Mas no processo da purificação, no processo do ajuste de caráter, no processo do trabalhar de Deus, Ele nos coloca no meio da comunhão. E Ele começa a nos estimular, a trazer à tona, a confessar os nossos pecados, amém? E aí pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Porque não tem como nós chegarmos ao lugar aonde Deus tem para nós, para mim e para você, de qualquer maneira. Mulheres na casa do oleiro, primeiro ele diz desce, primeiro ele diz dispõe-te e desce. Tem que ter disponibilidade, tem que ter disposição. E o descer, a gente remete o que? A humildade. Não é no meu orgulho, não é na minha soberba, não é olhando com meu nariz empinado, mas é descendo e me curvando.
É onde nós nos desarmamos. Quando a gente fala de descida, a gente fala de desarmar. E eu me entrego por completo nas mãos do oleiro. Você quer se entregar nas mãos do oleiro nessa noite? Aleluia. Nós vamos descer a casa do oleiro, amém, mulheres? Porque quando nós estamos na mão do oleiro, ele vai fazer conforme bem lhe parecer. Outra coisa, não é como você quer, é como ele quer. Não é como você deseja, porque eu entendo que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os caminhos são mais altos. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E muitas das vezes nós estamos tão tomadas com tantas coisas que nós nem sabemos o desejo real. Mas Deus conhece aquilo que vai trazer paz, aquilo que será para a glória dele. E quando nós nos colocamos e nos entregamos, nos disponibilizamos, descemos a casa do oleiro, reconhecendo que ele nos escolheu e permitindo esse processo de purificação, nós estamos no caminho certo, amém? Diga assim: não é fácil. Não é fácil, mas é bom. A terceira fase é a mistura do barro. Eu gostei muito dessa parte, que diz que a argila é misturada com água. Ah, irmãs, quem representa a água na Bíblia? Tem que ter mistura, amém? A água traz o amolecimento, a água traz o quebrantamento. O Espírito Santo é a água. O Espírito Santo, através da palavra, nós somos purificados, nós somos quebrantadas. E aqui está dizendo que a mistura, ela precisa ficar, Cleide, homogênea. Sabe para quê? Porque a argila, ela vem com bolhas de ar. E ela tem que ser bem amassada. Quantas estão sendo amassadas aqui, gente? Cada um numa área, né? Até que a bolha de ar saia. Que na leitura eu descobri que se a bolha de ar não sair, quando ela for levada a alta temperatura, ela explode. E ela arrebenta com outros vasos que estão ao seu redor. Gente, falei, meu Deus, por isso que Deus compara oleiro, barro, vaso. Esse processo da modelagem, da preparação, da cura, do tratamento, é Jesus amassando para que a bolha de ar saia. Monique, o que é bolha de ar? O meu eu. O meu eu inflado. Aonde muitas das vezes eu quero, eu faço, é do meu jeito, eu não vou mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou permanecer assim. Né? Síndrome de Gabriela. E esse eu que toma frente de tudo, esse eu que se precipita em tudo, esse eu que deixa a vaidade falar, esse eu que não perdoa e que nem se perdoa e que nem se permite ser perdoado. Essa bolha de ar é o nosso eu sendo amassado através da água, amolecendo o nosso interior e nos levando ao quebrantamento. Irmãs, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você chorou em arrependimento? Eu não estou dizendo só o choro do processo da dor, não.
Porque, sabe o que eu entendi? Que se não houvesse alguns sofrimentos na nossa vida, nós não seríamos aperfeiçoados. Existem algumas situações que Deus permite que nós passemos um sofrimento para que a gente saiba quem Ele é na nossa vida. Para que a gente saia da independência e comece a se colocar na dependência. Sabe quando uma porta se fecha? Quando nós somos muitas das vezes humilhados, quando nós somos abandonados. E aí muitas das vezes é um momento, irmãs, aonde nós somos tentadas a olhar para o lado. Mas tudo precisa cooperar para que nós olhemos para onde? Para dentro. É o olhar para dentro, é aquele olhar mesmo da autoanálise. Aonde o propósito do sofrimento, o propósito do amassar de Deus, né? Nós acabamos de cantar aqui. Tu sabes que tudo coopera para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, não é isso? Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então é tudo. É um sofrimento, é uma porta fechada, é uma doença, é um abandono, é uma rejeição, é a impossibilidade, é aquele espinho da carne que a gente pede para Jesus arrancar e Ele não arranca. E Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o poder de Deus manifesto aonde? Na fraqueza. Aonde o poder de Deus se manifesta? Na fragilidade. E muitas das vezes Deus nos leva por um caminho aonde nós seremos quebrados mesmo. Aonde nós chegamos naquele momento que Pedro vai dizer: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, eu só tenho você, Deus. É quando você começa a ver que tudo vem dEle. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a tua provisão. Ele é a tua cura. Ele é o teu descanso. Tira os teus olhos do homem. Tira os teus olhos do sofrimento. Olha o que Deus quer tratar com isso. Porque, irmãos, não é todo mundo que tira bom proveito do sofrimento. Não é. Tem gente que o sofrimento, né? Todo mundo diz assim: não. O sofrimento, eu vejo isso pela própria psicologia, porque é uma escolha. A mesma água fervendo que amolece a batata é a mesma água que endurece o quê? O ovo. Tem gente que passa pelo sofrimento, amolece, quebranta, reconhece Jesus. Mas tem gente que passa pelo sofrimento, se rebela, vai para o ateísmo, vai para onde quer que seja. Sai do propósito, perde o foco, perde o alvo. Monique, então o sofrimento... Não. Dentro de todo esse processo há uma escolha. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos o quê? Apresenta a Deus, seja para Deus como um sacrifício vivo. Você lembra quando Abraão, isso é profundo, gente.
Você lembra quando Abraão pega Isaac? E Abraão coloca Isaac para levar para o sacrifício. Isaac só pergunta. Isaac não era criancinha, igual Mateus. E mesmo assim, Mateus grita, berra, mas tem que ir de qualquer jeito. Mas Isaac, ele se submete. Não estou falando nem de Abraão, estou falando de Isaac. Você acha que Isaac, vendo toda aquela situação, ele não sabia o que era sacrifício? Você acha que ele não sabia para onde o pai dele estava levando ele amarrado? Sacrifício vivo é: eu posso sair daqui, mas eu não quero. Eu posso pegar outro rumo na minha vida, mas eu escolho ficar. Eu escolho ficar, eu escolho permanecer no altar, ainda que isso me doa, ainda que isso me leve a angústias, mas eu prefiro ficar. Você está entendendo isso, amém? Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Ele está mexendo com o nosso interior. Ele está dizendo: não saia do lugar do sacrifício, não saia do lugar do propósito, não saia, permaneça. E a gente começa a ver que a água vai deixando o barro mais maleável. Irmãs, às vezes nós somos duras, inflexíveis. Monique, por que a água? Porque a água nos torna mais maleável. Porque o amassar, o processo, o sofrimento nos torna mais maleáveis. Só que nós precisamos... Tô ficando rouca, gente. Precisamos nos submeter a isso. É uma submissão. Eu preciso escolher aquilo que eu estou entendendo que Deus quer para a minha vida. Uma outra fase, que eu falei assim: Senhor, ela diz assim: a fase da preparação do barro. Diga assim: se eu antecipar o processo, alguma fase do processo, eu posso explodir, eu posso ferir pessoas. Diga assim para tua irmã: não pule etapas, se submeta. Irmãs, nós, se deixasse, der mole, a gente pula. A gente não passa pelas fases. A preparação do barro, depois de curada, é preciso retirar as bolhas de ar e continuar tirando as pedras pequenas. Depois que você vem do processo bruto, tem coisas que ainda estão lá, que é invisível, que é imperceptível, e só o Espírito Santo para revelar. Porque não é na aparência, né? Porque a gente olha assim, você fala: ih, fulano agora está pronta. Mas só Deus sabe se de fato
está pronto. Então é na preparação do vaso, do barro, que essas pedrinhas pequenas começam a ser vistas. Sabe como? Aí agora eu entro naquela parte. O barro, ele vai para o descanso. Ele vai para a solidão. Ele é retirado do meio da muvuca. E ele é levado para aquele processo aonde nós pensamos assim: gente, ninguém está me vendo. Ninguém está percebendo o que eu estou passando. Aquele momento que você não ouve nem a voz de Deus. Aquele momento que a percepção é de tudo parado, tudo estagnado. E aqui no estudo vai dizer que é o momento da solidão. Alguém já viveu esse momento? Esse momento que não tem nem um ex que te digo. Esse momento que você fica doido para alguém. Gente, vou lá na frente, vou sentar na primeira. Sabe aquelas consagrações do reteté que eu amo? Vou sentar. Quantas vezes eu fiz isso? Bobinha, né? Porque quando Deus quer, tu pode estar lá do lado de fora, atrás do portão, que Deus vai lá e te pega. Mas aquele anseio de que Deus sentar na primeira, ficar bem olhando. Deus, Ele vai me olhar, vai sair algo dali. Algo vai... E não sai. Ninguém fala contigo. É esse momento que Deus está indo no mais profundo do teu ser. Ele vai começar a apurar, a aguçar a tua audição. Para que você comece a perceber Deus. Sabe, lembra de Elias? No cicio. Passou aquela... Deus não estava. E ele estava acostumado com aquilo. Não, mas Deus não estava no fogo. Deus estava no silêncio. Deus se revela para Elias da forma como ele nunca tinha experienciado. Deus vai começar a te levar a um novo nível. Sabe, um nível novo de autoridade. No momento que a pastora Cleide estava orando por mim, eu senti isso. Que Deus está te levando a um novo nível de autoridade. Tem alguma área que Deus vai te introduzir. É um novo momento para a tua vida, para o teu ministério, para a tua profissão. Deus está te colocando num novo nível de autoridade. No momento que você orava por mim, eu ia te abraçar, mas eu falei assim, vou deixar para o final. Mas como eu estou entrando nessa área, quando Deus começa a nos levar para um novo nível, Deus começa a aguçar a nossa audição, e a gente começa a perceber Deus, aonde a gente antes não perceberia. Você está entendendo isso? A gente começa a sair daquele nível da superficialidade, aonde a gente diz assim, caramba, Deus tinha que fazer assim. Não, você começa a ver Deus aonde ninguém vê. Você começa a aprofundar na revelação, aonde ninguém veria. Esse é o momento do descanso. É no momento onde todas as outras vozes se calam, para que você possa ouvir Deus no mais profundo do teu ser. Então deixa eu te dizer uma coisa, você não está sendo abandonado. Eu lembro que quando meu pai estava passando o processo que vocês sabem, que eu já contei, né, de cura, meu pai foi curado de câncer. Mas no processo, irmãos, foi muito difícil. Eu estava grávida do Davi e eu só chorava. Só chorava. Porque eu pensava assim, o meu pai não vai ver o meu bebê. Foi uma pancada em cima da outra. Cada notícia terrível, uma em cima da outra.
e eu não estava sendo assistida. Eu quero entrar nessa parte exatamente. Que eu falei assim: Deus, cadê o grupo de oração? E eu comecei a entrar, meu Deus, não é possível. Eu pedia para irem lá no meu pai orar, na época da igreja que eu congregava, e ninguém ia. Não, nós vamos, não ia. Eu me vi sozinha no processo. Eu ia com meu pai para radioterapia, meu pai entrava para radioterapia, eu com barrigão, e eu ficava lá na porta da radioterapia, longe, né, porque eles não deixavam, porque eu estava grávida, eu não podia entrar, obviamente, mas eu ficava ali próximo. Meu pai entrava e eu ficava intercedendo. Deus separou uma pessoa. Tinha as pessoas mais próximas, né, mas nenhuma daquelas que eu solicitei ajuda, eu fui atendida. Nesse momento, você se vê o quê? Frágil, sozinho, e você tem a tendência de fazer o quê? Metralhar. E ficar o quê? Ferida. Porque eu teria motivo para isso. Como assim, gente? Isso começou a querer entrar no meu coração. Só que eu não estava entendendo que Deus estava trabalhando na minha vida. E aí um dia dentro do quarto Deus me deu uma passagem da filha de Jairo. Eu até preguei sobre a mesma passagem. Meu pai ainda estava no processo, eu preguei sobre a passagem. Quando Jesus entra no quarto apenas com o pai e a mãe e 3 dos seus discípulos. Mas ninguém podia entrar no quarto. E Deus falou assim para mim: eu coloco nesse quarto quem eu separo. Não adianta você ficar melindrada, porque quem escolhe os guerreiros para a batalha sou eu. Sou eu. Filha, quem está separando e quem está no controle dessa guerra sou eu. Quem está separando os batalhadores, os guerreiros, eu que estou. Guarda o teu coração, porque foi eu que não deixei chegar. Irmãos, vai entender. Tem que estar bem aguçado, né? E aí não tem que ficar feridinha. Você começa a entender, papai está colocando as pessoas certas para que haja vida. Amém? E na verdade o milagre não estava sendo nem o meu pai, como diz Estila. Meu pai foi curado, ele é um milagre, mas o milagre também estava ocorrendo na minha vida. Porque no meio do processo você está sendo trabalhado, você está sendo tratado, você está sendo treinado, você está sendo curado. Quem entende isso, dá glória a Deus. Então deixa eu dizer, não fica olhando para a solidão não, mulher. É Deus quem separa aqueles e aquelas que vai estar do teu lado. Não vai ser na tua força, não vai ser no teu querer, é no poder do Espírito Santo. Então, aquieta o teu coração e submeta ao processo. Aprenda a descansar. Porque antes do barro ser de fato modelado, ele passa pela parte da cura, descanso ou cura. Está dizendo, pode ser essas duas palavras usadas. Então esse momento da solidão, esse momento onde Deus te separa, Ele começa a te movimentar, é Deus curando aquilo ainda que precisa ser curado na tua vida. É no meio do silêncio onde Deus começa a te revelar coisas do teu interior, que não é no meio da multidão, é lá no secreto do teu quarto. É no silêncio, na tua intimidade. Você está entendendo isso? Ele nos tira do movimento. E Ele coloca muitas das vezes a gente para aquele tempo, para que coisas mais profundas sejam reveladas.
Então não questione a Deus, sabe? Tem o momento da extração, tem o momento ali da purificação, tem o momento da mistura com a água, o Espírito Santo começando a quebrantar e levar você para níveis de um quebrantamento mais profundo, aonde aquilo que antes você jamais reconheceria, você começa a reconhecer quando você começa a entrar. Sabe aquilo que até mesmo na sociedade cristã é falado como normal? Ah, isso aqui é bobeira. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não é pecado. Porque quando Deus começa a te levar para um nível, não é questão de pecado. Entendeu? É muito mais além do que isso. É pecado ou não é? A gente fica muito assim, não. Não é questão de pecado, não é generalizar. É você entender aquilo que Deus trata com você no individual. Sabe, gente, quando você fala assim, não é questão de pecado, querida, eu te entendo. Mas o processo com Deus na minha vida é desse jeito. Para você até pode, mas para mim não pode. Para você está até tudo bem, mas comigo não está. Porque cada um tem um particular com Deus. E quando Deus começa a te levar para esse lugar de preparação, de processo, de purificação, de deserto, de solidão, de perdas, você começa a perceber, não estou dizendo só perdas doídas, morte mesmo, não. Mas às vezes também, perdas de amizades, abandonos, desconexão. Eu entendi que Deus vai colocando a gente em novos níveis de conexão. Eu falo o seguinte, às vezes lá para os pacientes, eu falo assim, olha, a vida é como um trem. Existem pessoas que vão com a gente até o final. Mas tem gente que em cada estação da nossa vida, eles saem. Você não empurra não, eles saem. Cada estação, tem gente que entra e tem gente que sai. Tá entendendo isso? Não fica milindrado não, para cada estação há uma conexão do céu para a tua vida. Porque quem está no controle, o comandante é general, é Jesus. É Ele quem guia. Jesus meu guia é, eu amo esse louvor. Amigo e protetor é aquele que guia, é aquele que está me levando para um destino certo. Eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa, eu tenho um lugar para chegar. Mas quem manda na viagem é Ele. Ele coloca pessoas nas estações certas e Ele arranca pessoas nas estações certas. Ele não quer tumulto no trem, não é BRT, não é esse trem não, é o trem do céu. É o movimento do céu na terra. Para que você não seja contaminado, para que você não morra, para que você não se perca. Quem pega trem cheio sabe que tu não sabe daqui a pouco nem qual é o teu braço. Você já enrolou teu pé no outro. Se você ficar nessa de todo mundo estar na tua vida, daqui a pouco tu se perde. Daqui a pouco tu não sabe nem qual é a tua identidade. Daqui a pouco o medo de perder, tu acaba se perdendo. Olha para o alto e entenda que há um propósito específico para a tua vida. Há um destino, há um propósito, há uma promessa. Mas antes de chegar lá, há extração, há o preparo, há a purificação, há a modelagem do Espírito Santo em nós. Dói. Mas a dor, ela é um instrumento do céu. É na dor que nós experimentamos o consolo. É na dor que nós sabemos quem de fato está do nosso lado. Gente, a dor é um instrumento revelador.
na dor que nós conhecemos se de fato a força que há em nós é no momento da dor que se revela. Quantas vezes você não disse assim, gente, eu não acredito que eu passei por isso? Fala sério, né, Cleide, Cláudia? Meu Deus, o dia que eu imaginei que eu pudesse passar por isso, e eu tô aqui. Olha para você, olha para você. Olha para você, olha para as tuas mãos. Olha para os teus pés, olha para dentro de você. Você chegou aqui. O diabo tentou te roubar. O diabo tentou te desfocar. O diabo tentou fazer o que ele faz, ele planeja mesmo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas você chegou. E você continua caminhando. E lendo essa palavra, voltando um pouquinho, eu achei interessante porque diz que o vaso que estava na mão do oleiro lá, entregue a roda, né? E diz que o oleiro coloca o barro no centro da roda. É no centro da vontade dele. Entende? Você pode estar em qualquer lugar, irmãos. Se for a vontade de Deus, não vai faltar o pão, não vai faltar a água, não vai faltar o sustento para a tua vida. Você só tem que se preocupar de uma coisa: eu estou no centro da vontade dele. Senhor, eu quero estar no centro, porque o barro, ele é centralizado na roda. É no centro da vontade. Porque nesse lugar não há aborto de sonhos. Nesse lugar não há morte. E aí eu estou falando de uma morte que não é física. Eu estou falando de uma morte espiritual, emocional, ministerial, quando você está no centro da vontade. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que eu falei assim, Senhor, por que estava ali o oleiro? E o barro, o vaso se quebra. E aí o Espírito Santo falou assim: quem disse que é porque está na mão do oleiro não pode ter quebra? Aí a gente sai daquela mentalidade onde tudo tem que estar ocorrendo perfeitinho. Mas às vezes a quebra, o desmontar não tem a ver com a mão do oleiro. O importante é que você não saia daquele lugar. Mas pode quebrar. O que Deus estava dizendo para mim é: pode ocorrer situações aonde você vai olhar e vai dizer, ai meu Deus, e agora? Estava tudo seguindo um cronograma, estava tudo seguindo corretinho, o vaso se quebrou. E Deus está dizendo assim, faz parte do processo. Tem momentos que quebra, e a gente vai dizer, ué, mas estava na mão do oleiro, não tinha que quebrar. Estava no centro da vontade, não podia quebrar. Está não sei o que, não podia quebrar. Porque nós temos aquela mentalidade, sabe, irmãos, de que não pode ocorrer nenhum imprevisto. Mas existem imprevistos que já estão escritos no céu. Que é de propósito. Se quebrou, é porque tinha que quebrar. Para que fosse feito, para que houvesse mais resistência. Então vamos parar com aquela mentalidade que se aconteceu alguma coisa, a gente olha para Deus e diz assim, Senhor, mas eu estou no centro da tua vontade, eu estou na mão do oleiro, eu estou descendo, eu estou me humilhando, eu estou, e quebrou, mas você continua na mão do oleiro. E ele vai fazer outro vaso, conforme bem lhe parecer. É você estar completamente entregue dizendo, o imprevisto do céu, a vontade do céu, o movimento do céu. O importante é que eu esteja na mão dele. Você está entendendo isso? Amém?
Então não fica olhando para o que está acontecendo. Se conecte com a vontade de Deus, amém? Não questione, não interrogue. Porque, gente, Deus não tem a nossa mente. A gente quer que tudo encaixe, a gente tem já a gente monta algumas coisas e Deus vem e interrompe aquilo dali. Não acontece? É o diabo, todas as vezes que acontece não, é o próprio Deus. Se quebrou é porque estava na mão do diabo? Não, quebrou nas mãos do próprio Deus. O que eu quero dizer para você é: não se espante com o imprevisto no meio do caminho. Imprevisto segundo ao teu parecer, a tua visão. Porque existe o imprevisto que já está determinado no céu para aquilo que deve acontecer. E se acontecer, Ele vai saber como fazer. Porque sabe o que deixa a gente desesperado, Cleide? É porque a gente fica com medo de perder o controle. Você já deve ter pego, né? Isso. A gente precisa ter segurança. Então a gente tem que cronometrar, organizar tudo, né? Botar tudo. Às vezes a gente pega paciente lá, mas não, ele tem desespero dele perder o controle. Então ele quer se assegurar de tudo quanto é lado para evitar o imprevisto. Ele adoece, surta, não dorme. Porque não tem como ele não perder o controle. Porque você é humano. Quem não perde o controle é Deus. Quando houve o pecado, Ele já tinha um plano separado. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Ele não perde o controle. Quem perde o controle somos nós. Mas Ele não perde. Então descansa o teu coração e se submeta ao processo, amém? Vira para tua irmã linda e diz assim: amada, para de querer pular fase. Sai do salto. Desce a casa do oleiro. Deixa Jesus estourar essas bolhas de ar, que é o teu eu. Para de explodir e ferir o outro, que você compromete a tua vida, ainda compromete a vida do outro. Lembra de Jonas? Então é possível. Ainda bem que ele se lançou ao mar. Mas acontece, por causa de uma atitude, um eu inflado, a gente compromete a nossa casa, a gente compromete o ministério. E permaneça no altar, amém? O vaso é modelado. Os excessos são tirados. Diz assim para tua irmã: tudo que é excesso, Jesus vai tirar. Nem de mais e nem de menos. Sabe o que eu aprendo? De que o diabo é o pai dos excessos, dos extremos. Todo excesso esconde uma falta. Acredito nisso piamente. Tudo que é demais está estranho. Então Deus, Ele vem aparando os excessos. Ele vem modelando. E aí depois eu continuei lendo, pastor Eliseu, e eu via que até chegar ao processo final, parece que o vaso vai se submetendo de novo a alguns processos. Ele vai de novo para o fogo. Ele vai de novo para um tempo de separação. Eu falei: meu Deus do céu, quando termina isso? E Jesus está dizendo: o processo, tem processo que acabou, mas outro processo vem, outro parecido, outro diferente, mas o processo nunca termina. Ah, Monique, que notícia horrível. A gente sabe disso, irmãos. A gente conclui uma etapa, entra para o descanso, desfruta da glória, daqui a pouco, outro processo, aleluia.
mas você está mais resistente. Você já está no outro nível, aí você passa por aquele processo. Depois você acha que está tudo normal, vem outro processo. Sabe o que é isso? Diga assim: aperfeiçoamento. A gente está caminhando para dar frutos, e frutos que permaneçam. Sabe o que eu aprendi? Aqui vai dizer que a modelagem é de dentro para fora. Ama esse louvor. De dentro para fora vem queimar em mim. Conhece? Porque tem que ser de dentro. Tudo que é moldado na aparência cai. Tudo que é moldado no que parece, sem ser profundo, sem passar pelo processo, desaba. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus está te levando para o que é inabalável. Deus está te levando para o nível onde nenhum vento vai derrubar aquilo que Deus construiu. Então se submeta, porque aquilo que é aparente não tem raiz. O processo é de dentro para fora, de dentro para fora. É Deus mexendo nas raízes. Sabe para quê? Para que você tenha estrutura, para que você tenha resistência, para que você tenha maturidade, unção e autoridade, para que outras pessoas vejam a glória de Deus na tua vida.